Bom, vamos dar início então à aula. A gente vai entrar no texto do Novo Ídolo, né? Que está lá na parte 1 do livro. É um texto onde o Nietzsche ele faz uma crítica contundente ao Estado. O Estado, né, como ele chega a dizer lá nesse texto, né, como morte dos povos. E o lugar, né, onde os que estão cansados da vida, né, vão investir, né, os que estão cansados da vida vão investir no Estado, né, então a gente vai ver isso na aula de hoje. O que vocês vão ver aqui no texto é que o Estado ele acaba sendo um lugar para aquele que não tem esse cuidado de si, então ele vai precisar do Estado. O Estado vai dar algo para ele. E aí, conforme a gente cuida da gente mesmo, a gente não vai precisar se submeter ao Estado. Mas aí que entra de novo a questão, né? Aí que entra a questão que a Mônica colocou primeiro. Eu não preciso destruir o Estado, certo? Eu não me submeto a ele, certo? Eu não vou justamente exercer uma função de carrasco, de reprimir, né, a vontade dos outros, certo? Então eu já não ocupo essa posição. O Estado vai continuar existindo para quem está fraco, é isso. Ele existe para quem está fraco. Eu já estou mais forte. Então esse é o ponto aqui. Então só para poder fechar com o que vocês colocaram, o que a Mônica colocou, o que a Marília também colocou, né? Porque é Estado para o Nietzsche. Como falei antes, seja Estado democrático, Estado totalitário, Estado socialista, não importa, o Estado ele é a morte dos povos. O Estado, como Deleuze e Guattari diz, é um aparelho de captura. A questão é como numa sociedade com o Estado, a gente não é enfraquecido por ele. A gente não vai se submeter a ele. E aí sempre trazendo para a questão nietzschiana do cuidar de si. Se você não cuida de si, o que resta é o Estado. A gente vai ver isso claramente aqui no texto do Novo Ídolo. Então a gente pode entrar no texto, né? Onde diz lá o Zaratustra, né? Em algum lugar ainda há povos e rebanhos, mas não entre nós, irmãos, aqui há estados. Né? Então, em algum lugar ainda há povos e rebanhos. Rebanhos aqui é no sentido de um coletivo forte, certo? Não um rebanho já decadente, que é o que nós temos aí, é um rebanho decadente. Na genealogia da moral, ele vai falar do homem em rebanho, que é organizado pelo sacerdote pastor. Então o homem em rebanho ele precisa o quê? Do sacerdote. O sacerdote organiza a vida dele. Mas é um rebanho enfraquecido. É um coletivo ressentido, esmagado, que precisa de alguém para poder organizá-lo. Aqui ele está falando de um coletivo forte. Povos e rebanhos. Os povos primitivos. Certo? Lá da pré-história. Então ele está se dirigindo aos povos que não precisam do Estado. Existem alguns aí, né, raros, mas tem aí, né, que não querem o Estado. Então Nietzsche está falando sobre isso. Então, em algum lugar ainda, há povos e rebanhos, ou seja, comunidades autônomas, que não precisam do Estado, e que se alegram com a sua própria diferença. Certo? Enfim, então é isso que Nietzsche está dizendo. Então, em algum lugar ainda há povos e rebanhos, mas não entre nós, irmãos, aqui há estados. Então, ele está marcando a diferença entre os povos e rebanhos que são coletivos fortes e que não se submetem ao Estado, que não interiorizam seus instintos, vazam esses instintos. Então não tem neles nem a má consciência e nem o ressentimento. É isso, inclusive, que ele diz lá na genealogia da moral. Certo? Aí ele diz, Estado? O que é isso? Pois bem, abri vossos ouvidos, pois agora vos falarei sobre a morte dos povos. Então o que o Estado vai fazer? Ele vai submeter os povos. Ele vai fazer com que os primitivos passem a trabalhar. Desde o Estado Imperial Arcaico. O Estado Imperial Arcaico já faz isso. Certo? O imperador vai submeter os povos primitivos. Vai subordiná-los, vai homogeneizá-los. Vai eliminar a liberdade deles. Então eles vão estar submetidos agora ao imperador. Isso desde os primórdios. Então é isso que ele está dizendo com relação à morte dos povos. Os povos
perderam, portanto, a sua autonomia, a sua liberdade, porque passaram agora a ser organizados, homogeneizados pelo Estado. Os povos se tornaram enfraquecidos. Aí ele diz: Estado é o nome do mais frio de todos os monstros frios, e de modo frio ele também mente, e esta mentira rasteja de sua boca: eu, Estado, sou o povo. Isso é mentira! Tem que gritar, né? Aqui nisso tem hora que você tem que gritar, né? Vai ter grito, vai ter. Isso é mentira. O Estado não é o povo. O Estado é a morte dos povos, certo? É o lugar dos que estão cansados da vida. É o lugar dos que desprezam o corpo. Os povos autônomos, eles afirmam o corpo, eles afirmam a vida, se alegram com suas próprias, com seus próprios valores. Cada povo tem os seus valores, tem seus ritos, seus deuses. Então isso é mentira. Criadores foram aqueles que criaram os povos e deixaram uma fé e um amor suspensos sobre eles. Ou seja, os povos criaram esses criadores, ou seja, estes que criam novos valores. O Nietzsche, na genealogia da moral, ele fala sobre a atividade da cultura na pré-história. Ou seja, essa atividade da cultura na pré-história, ela tinha exatamente como finalidade produzir um sujeito que cria novos valores, que ele chama lá de indivíduo soberano. Então, os povos, eles criam esses criadores, ou seja, esses que vão apontar para outros modos de existência. Isso Nietzsche está falando durante a pré-história da humanidade. Então, criadores foram aqueles que criaram os povos e deixaram uma fé e um amor suspensos sobre eles. Ou seja, aquela cultura, ela começa o quê? Ela começa a degenerar, ela entra em decadência. Aí vem esses criadores e apontam para outros modos de vida. Ou seja, vão surgir novos valores. Então, a vida então ali ela vai se superando, né? Ela vai indo além de si mesma. Então ele diz: criadores foram aqueles que criaram os povos e deixaram uma fé e um amor suspensos sobre eles. Assim serviram a vida, né? É a vida que quer ir além de si mesmo. Não existe, diz o Nietzsche, entre os povos primitivos, essa supervalorização do eu. Ela vai surgir a partir do Estado. Essa supervalorização do eu. Aí o rebanho ele se torna um rebanho enfraquecido. O rebanho enfraquecido é justamente este que há uma supervalorização do eu. E aí é esse indivíduo que a gente está desconstruindo aqui. Certo? O mundo gira ao meu redor, eu só olho para o meu umbigo. Certo? Que vai dar no cristianismo. A minha alma vai ser salva. Isso surge em razão já da má consciência, da interiorização dos meus instintos. Lá, diz o Nietzsche, entre os povos primitivos, não existe essa supervalorização do eu. É um coletivo forte, certo? Mas, de novo, o Nietzsche não está tomando isso como modelo, certo? É daqui para mais, né? Ele não está dizendo que a gente tem que voltar a viver como os primitivos, mas ele está fazendo diferença entre os povos autônomos e o Estado, né, que vai operar essa morte dos povos. E aí os povos vão agora ser subordinados ao Estado, ao imperador, ao déspota, certo? E mesmo hoje o Estado é democrático também, existe uma subordinação também. Não é mais o imperador ou déspota, certo? O Estado democrático também existe essa subordinação também. Enfim, então aí ele diz. Então, criadores foram aqueles que criaram os povos e deixaram uma fé e um amor suspensos sobre eles. Assim serviram a vida que quer crescer. Então, criar novos valores. Isso ele está dizendo entre os povos que desconhecem o Estado, certo? É isso que ele está dizendo aqui, durante a pré-história da humanidade. Ele desenvolve isso só como indicação para quem quiser estudar mais sobre isso, na segunda dissertação da genealogia da moral. Então lá ele vai desenvolver profundamente isso. Durante a pré-história não existia nem ressentimento e nem má consciência. Não existia o Estado. Entendeu? A história, ela surge com o Estado. Certo? Aí você tem a escrita linear.
vai ocupar as pedras, as leis do imperador, vai ocupar as tábuas, os livros, surgiu com o Estado. Então, história surge com o Estado. Certo? É por isso que quando muitos vão estudar os povos primigênios, vão dizer, eles não têm história. Né? Porque a relação é outra, né, com a vida, enfim, são outros valores. Enfim, então diz o Nietzsche, destruidores são aqueles que preparam armadilhas para muitos e as chamam de Estado. Então, uns são os criadores, que concerne aos povos que desconhecem o Estado, certo? E que servem à vida, estão a serviço da vida. A vida superando a si mesmo. Agora ele está falando com relação aos destruidores, ou seja, esses que negam a vida. Destruidores são aqueles que preparam armadilhas para muitos e as chamam de Estado. Os que enfraquecem a vida são os destruidores. Deixa uma espada, olha a imagem, deixa uma espada e sem desejos suspensos sobre eles. Ou seja, esses então que negam a vida, que são esses destruidores, que preparam armadilhas para muitos, certo? Que vão aprisionar esses muitos, arrancar a liberdade desses muitos, e chamam isso de Estado. O que eles fazem? Deixam uma espada, né, e sem cobiços suspensos sobre eles, certo? Mais poder, mais riqueza, certo? É isso, são essas 100 cobiços. E a imagem da espada aqui, né? Diferentemente dos povos cujos criadores, né, deixam um amor e uma fé, né, suspenso sobre eles. Uma fé na vida, né, um amor à vida. A vida que cresce. É bem diferente. Isso, sem cobiços, ou seja, é sempre a falta, né, no desejo, mais prazer, mais riqueza, como o trecho que a gente vai reler aqui, né, querem o trono, né, querem o poder, é isso. Isso é inerente ao Estado, desde as suas origens, desde o Estado imperial arcaico, independente da forma que ele tem, ele é isso, não tem como, é a natureza do Estado, certo? Então ele diz, olha o que ele vai dizer aqui, onde ainda existe povo, né, ele não entende o Estado, e o odeia como mal olhado e pecado contra os costumes e os direitos. Certo? Eu sou o povo, o Estado vai dizer. Isso, é um coletivo, certo? Mas é um rebanho, mas é um rebanho forte. É o que ele falou antes aqui. Há rebanhos ainda, mas são rebanhos fortes, que não dependem de um imperador, de um sacerdote, certo? De uma máquina burocrática, de exercer o poder de ser carrasco. Não dependem disso, certo? Então é isso aí. Então ele, olha só, então onde ainda existe povo, ele não entende o Estado e o odeia como mal olhado e pecado, né, contra os costumes e os direitos. Os costumes e os direitos daquele povo, que aquele povo inventou. Ele tem os seus costumes e tem os seus direitos. Cada povo tem os seus costumes e tem os seus direitos. Então olha só o que ele diz aqui. Este sinal eu vos dou. Cada povo fala a sua língua do bem e do mal. O vizinho não entende. Olha o que ele está dizendo aqui. Então, cada povo, ele ergue a sua tábua de valores. O seu bem e o seu mal. Ou seja, o que nos fortalece, o que nos prejudica, o que nos torna enfraquecidos, que é o mal, e o que nos potencializa. E o que ele está dizendo é o seguinte, cada povo fala a sua língua. O vizinho não entende, ou seja, o povo vizinho não entende. Aquela língua, aqueles costumes, aqueles direitos. Cada povo tem os seus deuses. Cada povo tem os seus rituais de crueldade. Tem as suas crenças, certo? Tem a sua língua. Olha, o que Nietzsche está querendo dizer é o seguinte, ele está dizendo que a multiplicidade ela é positiva, a natureza, ou a vida com vontade de potência, é a potência inesgotável de criação de diferenças, de linguagens, de um uso da linguagem, de deuses, de valores, certo? O Estado ele vai impor um único modo,
ele vai homogeneizar, certo? É um único modo, né? De viver, de pensar, de sentir, de acreditar. Então, por isso que ele opera essa morte dos povos, né? Tiver lá os colonizadores, né? Se dirigindo aos índios, né? Jesus no coração, né? Então é você aniquilar, né, aquela singularidade. Eles já são alegres, são fortes com aquela singularidade, né? Falta Estado, falta igreja, falta dinheiro, falta tudo para eles, falta Jesus Cristo para eles, certo? Então é isso que o Estado faz. Por isso que ele é a morte dos povos. Então Nietzsche está dizendo que a multiplicidade, modo de sentir, de pensar, de ter relação com tudo, né, é positivo. Não existe a verdade absoluta. Este sinal eu vos dou: cada povo fala a sua língua do bem e do mal, ou seja, tem a sua tábua de valores. O vizinho não entende, né? Ele inventou para si sua língua, nos costumes e nos direitos. Então é a vida ali que criou valores, né? Tem até um trechinho, né? Vou pedir só para vocês ouvirem, que está num texto chamado Das 1000 Metas e Uma Só Meta, onde ele diz assim, vou pedir só para vocês ouvirem. É um texto que está na página 57. Ele diz assim: muitos países viu Zaratustra e muitos povos. Assim descobriu o bem e o mal de muitos povos. Zaratustra não achou maior poder na terra do que bem e mal. Nenhum povo poderia viver sem antes avaliar. Mas querendo se manter, não pode avaliar como seu vizinho. Vai avaliar do modo próprio, de acordo com a sua perspectiva. Aí cria o quê? Os seus valores. Essa é a riqueza da vida. O Estado ele vai homogeneizar tudo. Aí ele diz: muito do que esse povo considerava bom, outro considerava infame e escárnio. Você vai lá ver aquelas tribos, né, que tem mutilações, né? Nossa, como é que... Para eles tem um sentido, certo? Para eles funciona. O nosso olhar, né, ocidental, né, influenciado pela moral cristã, né, nossa, tem ritual de crueldade. Não, para eles funciona isso. Então, é isso que ele está dizendo: muito do que esse povo considerava bom, um outro povo considerava infâmia e escárnio, porque são outros valores daquele outro povo. Eis o que achei. Muito achei que aqui era denominado mal, e ali coberto de honras, cor de púrpura. Certo? Então, muito achei aqui era denominado mal, né? E ali era coberto de honras, cor de púrpura. Ou seja, que para aquele povo era mal, para aquele outro povo era bom. Certo? São valores diferentes. Jamais um vizinho compreendeu o outro. Sempre sua alma se admirou da loucura e da maldade do vizinho. Uma tábua de valores se acha suspensa sobre cada povo. É isso. Olha, é a tábua de suas superações. É a vida que vai além de si mesma. Aí dá nos valores daquele povo. Como diz o Nietzsche, né? Um povo forte, rico, inventa um Deus para ser grato. Olha isso. É outra relação com a divindade. Você tem deuses, certo? Para você poder agradecer a sua força, certo? Olha, é a tábua de suas superações. Olha, é a voz de sua vontade de poder, né? Vontade de potência aqui. Ele diz: em verdade, os homens deram a si mesmos todo o seu bem e mal. Em verdade, eles não o tomaram e não o acharam. Não lhes sobreveio como uma voz do céu. Ou seja, os valores não caíram do céu, eles foram inventados por aquele povo. É a vida ali que, ao se superar, inventou aqueles valores. Certo? Como, de novo, a tribo Pirahã. Eles não precisam construir ter uma construção linguística do passado e do presente. Eles não precisam contar, né? Para eles assim, é muito ou pouco. Tipo, quantas pessoas tem aqui? É muito para eles. Eles não vão contar. Eles não precisam. E se alegram com isso. Certo? Não, falta aritmética para eles. É o nosso olhar, né? Aí ele diz: valores foi o homem que primeiramente pôs nas coisas para se conservar.
foi o primeiro a criar sentido para as coisas, um sentido humano. Então, quem cria valor? É a vida no homem que cria valor. Mas de acordo com o quê? Com a perspectiva daquele povo. Você não vai imitar, você vai inventar. Por isso ele se chama homem, isto é, o estimador, né? Ou seja, aquele que avalia. Outrora mantinha os povos uma tábua de valores acima de si. O amor que quer dominar e o amor que quer obedecer criaram juntos essas tábuas. Mais antigo é o prazer no rebanho que o prazer no eu, ou seja, o mais antigo, lá na pré-história, é esse prazer no rebanho, num rebanho forte, num coletivo forte, do que o prazer no eu, porque o prazer no eu surge a partir do Estado, porque eu interiorizo minhas forças e aí eu começo a supervalorizar o eu, que vai dar num sujeito moderno. O mundo gira ao meu redor. Isso não existia nos povos antigos. Era um rebanho forte, um coletivo forte. Ele diz: enquanto a boa consciência se chama rebanho, apenas a má consciência dirá eu. É isso. Então a má consciência, que é essa interiorização dos instintos, ela vai permitir que haja o quê? Uma supervalorização do eu. Dá naquilo que a gente viu na semana passada. E aí ele vai desconstruir: olha, o que você está falando de eu aí, na verdade, ó, é só efeito. Não leva a sério. Certo? Você não vai jogar fora porque você depende desse euzinho consciente. Mas olha, não é o que você está achando. Certo? E surge pela má consciência. E a má consciência surge por causa do Estado. É o Estado que vai operar a má consciência. Certo? Enfim, só fiz essa conexão com outro texto, né, lá do Zaratustra, para reforçar o que está sendo dito aqui. A gente vai voltar lá então para o do novo ídolo. Aí ele diz: mas o Estado mente em todas as línguas do bem e do mal. E o que quer que diga, mente. E o que quer que tenha, roubou. Porque nada é dele, tudo é roubado. Então, o que quer que tenha, roubou. Então o Estado ele vai roubando. Depois eu vou fechar com um texto do Nietzsche sobre o filósofo que é roubado pelo Estado. Porque o Estado tem medo da filosofia. O que ele faz? Ele vai roubar o filósofo. Vai virar funcionário do Estado, o filósofo. Aí ele não pensa. É assim que funciona. Entendeu? Eu vou depois ler esse trechinho de um texto do Nietzsche, lá da juventude dele, onde ele fala sobre isso. Enfim, então ele rouba, né? Ele vai roubando. Ele rouba o filósofo, ele rouba o cientista, ele rouba o artista, ele vai roubando tudo, certo? Nada é dele. Aí ele diz: tudo nele é falso. Morde com dentes roubados. Esse mordedor, até os dentes são roubados, né? Até suas entranhas são falsas, ou seja, a natureza do Estado é uma natureza parasitária. Ele é um aparelho de captura, certo? Aí ele diz: confusão de línguas do bem e do mal. Este sinal eu vos dou como marca do Estado, ou seja, não tem mais aquele bem e mal, né, na perspectiva de um povo. É o nosso bem aqui, é aqui que a gente se eleva, é aqui que a gente fica forte, né? E é aqui que a gente diminui a potência, é aqui que a gente fica triste, né? Já há uma confusão entre todos os povos agora, porque os povos agora perderam a sua autonomia. Na verdade, este sinal indica a vontade de morte, ou seja, de quem está cansado. Na verdade, ele acena para os pregadores da morte. Ou seja, o Estado, ele acena para estes que estão cansados da vida, que são os pregadores da morte. Ou seja, os que estão cansados da vida vão morder a isca do Estado. Certo? São esses pregadores da morte. E olha só o que ele diz aqui: nascem pessoas demais para os supérfluos, que são os que desprezam o corpo, que são os pregadores da morte, são os ressentidos, os que não conseguem afirmar a vida. Para estes foi inventado o Estado. Olha isso aqui. Para os supérfluos, para aqueles que não cuidam de si, que têm uma obstrução fisiológica, que suas forças ativas estão interiorizadas e que veremos adiante, né, a partir da próxima aula, que estão ressentidos, o que restou? O Estado. Olha isso. Aí ele diz: vede como ele atrai para si os demasiados.
como ele os devora, mastiga e rumina, certo? Porque o Estado rouba, né? Nada é dele, tudo é roubado. Então ele vai atraindo os que estão cansados da vida. Quem está forte, quem está livre, quem está afirmando a vida, não morde a isca do Estado. É isso que Nietzsche está querendo dizer aqui. Aí ele diz: veja como ele atrai para si os demasiados. Aí é fácil, né? Está fraco, aí o Estado vai lá e seduz, certo? Como ele os devora, mastiga e rumina. Nada existe sobre a terra que seja maior do que eu. Sou o dedo ordenador de Deus. Assim ruge o colosso, né, o Estado, certo? E não apenas aqueles de vista curta e orelhas compridas se ajoelham. Olha o camelo aqui, né? Esses que se ajoelham para o Estado. Esses que são não somente o que? Aqueles de vista curta. Vista curta o quê? Aqueles que só veem o hoje. O Nietzsche era muito crítico do leitor de jornal, né? Fica preso só no hoje. Então tem vista curta. Os problemas são problemas do hoje, né? E não do futuro da humanidade. Eles não têm esse olhar que atravessa séculos, como ele mesmo, Nietzsche, tinha. Então tem vista curta. Então esses que têm vista curta, né? E também orelhas compridas. Orelha comprida é aquele que ouve tudo, sem seleção. Não tem seletividade nenhuma. Ele ouve qualquer coisa. A orelha pequena não. Ela é seletiva. A gente vai ter um texto chamado Da Redenção, vai ser acho que daqui a 2 ou 3 aulas, e que logo no início aparece lá um sujeito com uma orelha enorme. E é o gênio do povo. O povo chama ele de gênio. É o gênio de uma época. Ele tem uma orelha enorme, certo? Uma orelha comprida. Ou seja, ele não filtra. Ele ouve qualquer coisa. Hoje, a gente tem mais isso do que na época do Nietzsche, né? As pessoas querem ler tudo, querem estar informada, né, do que está acontecendo na economia, na política, tudo. Então não tem seletividade. E voltando ainda para a questão da Mônica, né, da questão do indivíduo, se cuidar, né? Ou seja, o que você lê? O que você ouve? A orelha é pequenininha, certo? Você tem uma vista longa, né? Você vê longe. Você já está, vai dar nisso. E já estou aqui já criando saída. Estou criando saídas, certo? Enquanto a maior parte só está vendo hoje. Entendeu? Então ele está dizendo que o Estado, ele se dirige não apenas a estes, né? Ou seja, esses que têm vista curta e orelhas compridas, esses que se ajoelham, certo? Os que têm vista curta, o que só vem hoje, por exemplo, o leitor de jornal, e também esses que têm orelhas compridas, que não filtra nada, ouve tudo. Esses se ajoelham para o Estado. Ele está dizendo o seguinte, olha o que ele vai dizer, porque ele está se dirigindo aos discípulos aqui. Ou então, para ser direto, né, é o Nietzsche se dirigindo a gente, né, já que a gente está lendo o livro, está se dirigindo a gente aqui. Ele diz, também para vós, ó almas grandes, ele, que é o Estado, sussurra suas sombrias mentiras. Olha o perigo. Porque para os demasiados, né, para os muitos demais, eles se ajoelham facilmente, certo? Os que têm vista curta, orelhas compridas. Mas sabe qual que é o perigo? É o forte que é fraco. É o que é generoso, é aquele que é alegre consigo mesmo, ele ser seduzido pelo Estado. Aí é o maior dos perigos que ele está dizendo. Aí, esse realmente é o maior dos perigos. É o forte que é fraco. Ser seduzido pelo Estado. É isso que ele vai dizer aqui. Também para vós, ó almas grandes. Ele sussurra suas sombrias mentiras. Então esse é o perigo. A alma grande se tornar uma alma faminta, uma alma ressentida pelo Estado. O Estado faz isso. E olha o que ele diz aqui. Ele percebe que é o Estado, os corações ricos, que gostam de esbanjar a si mesmos, ou seja, que vão transbordando riqueza. O Estado ele percebe e ele seduz para poder enfraquecer o artista, o cientista, o filósofo, todo grande criador que está lá esbanjando riqueza. O Estado vai lá, você vai fazer, mas vai fazer agora assim, comigo,
certo? Isso, na ciência, exatamente isso. Na arte, isso, na filosofia. Ele faz isso. Como é que ele vai tirar, né, do campo de visão a vida forte? Enfraquecendo, seduzindo. Por isso, se você não cuidar de si, você mordeu a isca. Claro. Pô, você tem o quê? 20 fãs, você vai ter 200 mil fãs. Certo? Você mora, sei lá, num apartamentinho, um dormitório, você vai ter um duplex, né? É isso, é assim que funciona. Então, olha só, voltando aqui para o texto, ele diz: também para vós, ó almas grandes. Por que está dizendo isso? Que ele está alertando os discípulos. Porque os outros ele fala: olha, é isso mesmo, eles vão se ajoelhar mesmo, estão fracos, muitos demais, é isso que restou a eles, certo? Mas qual é o perigo? São aqueles que estão fortes. Esse é o perigo, é isso que ele está destacando aqui. Então ele diz: também para vós, ó almas grandes, ele sussurra suas sombrias mentiras. Ele percebe que é o estado, né? Os corações ricos, olha isso, ele percebe os corações ricos, que gostam de esbanjar a si mesmos. Aí ele diz: sim, também a vós ele percebe, ó vencedores do velho Deus. Então esses que, olha, Deus não existe, eu já estou criando meu futuro, né? O estado ele percebe, ó vencedores do velho Deus. E olha o que ele diz aqui: ficastes cansados na luta, e agora vosso cansaço serve ao novo ídolo. Então você ficou cansado da luta, não está mais lutando. Aí agora, olha só, né? O estado está me seduzindo com essas sombrias mentiras sendo sussurradas aqui no meu ouvido. É melhor mesmo, porque eu já estou cansado. Eu deixei de ser um guerreiro, né? Existe um texto também aqui do Zaratustra. Percebam, né, que os textos eles vão se conectando, certo? E existe um texto chamado da guerra e dos guerreiros, que é anterior a este, né? Onde ele diz o seguinte, também só vou pedir para vocês ouvirem: deveis amar a paz como meio para novas guerras, e a paz breve mais que longa. Olha só isso, certo? A guerra é isso, é a vida superar resistências, é isso que é a luta. Se você está nisso, você não é seduzido pelo Estado, é isso que a gente está querendo dizer aqui, certo? Quando você não tem mais obstáculo, é só força reativa, você não levanta nem da cama, você pega o controle remoto e fica assim entorpecendo. As forças reativas estão interiorizadas, não há mais nada para criar, não há nada mais para ser superado. Eu estou cansado da luta, não tem mais luta. Pronto. Aí eu quero o Estado, ele me seduz. Aí eu viro um burocrata, eu viro um pobre acadêmico, por exemplo. É isso. Então ele diz: deveis amar a paz como meio para novas guerras, e a paz breve mais que a longa. Porque se for longa a paz, né, não tem mais luta, né, aí você fica cansado, né, essa paz me torna cada vez mais entediado. Aí é fácil ser seduzido pelo Estado. Ele diz: não vos aconselho o trabalho, mas a luta. Eu estou só pedindo para vocês ouvirem, tá? Não está no texto aqui, estou lendo o trecho lá da Guerra dos Guerreiros. Não está no texto. É que eu estou fazendo que nem na internet, né? Você aperta no link, né? É o hiperlink, né? Aqui. Mas para reforçar o que está sendo dito aqui, certo? É no texto da Guerra dos Guerreiros. Só estou lendo um trechinho para reforçar isso aqui, que ele falou. Quando você está cansado, se cansou da luta, então ele diz: não vos aconselho o trabalho, mas a luta. Não vos aconselho a paz, mas o triunfo. Vosso trabalho seja uma luta, vossa paz seja um triunfo. Só podemos estar calados e tranquilos quando temos arco e flecha, né? Ou seja, preparados para novas guerras. Só vai estar tranquilo, né, e calado se você já está, se você está preparado, né, para novas lutas. Do contrário, falamos e brigamos. Que vossa paz seja um triunfo, certo? Aqui só para poder, portanto, reforçar isso que ele disse lá no texto do Novo Ídolo. Então, voltando lá para o texto do Novo Ídolo, então ele diz lá, né? Então, relendo, né, o último trecho: sim, também a vós ele percebe, ó vencedores do velho Deus. Ficastes cansados na luta,
certo? A paz se tornou longa demais. Aí não tem mais obstáculo, certo? O Nietzsche percebe que o obstáculo é positivo. Ele estimula as suas forças de criação, certo? Ou seja, te leva a superar, né, essas resistências. Isso que é a guerra, isso que é a luta. Enfim, aí ele diz: ficastes cansados na luta, e é o que restou, né? E agora o vosso cansaço serve ao novo ídolo. É isso. Não há mais a luta, né? Não está nesse processo revolucionário, pronto, eu virei um sujeito-estado. Aí ele diz, olha o que ele vai dizer aqui: heróis e homens honrados ele quer ao seu redor, um novo ídolo. Heróis e homens honrados. Ele vai dando título, vai honrando. Gosta de aquecer-se no sol das boas consciências, o frio monstro. O frio monstro. Ou seja, essas consciências que não o incomodam, que antes o incomodavam. Só que aí, sendo capturadas pelo Estado, se tornam boas consciências. Então ele diz, o Estado ele gosta de aquecer-se no sol das boas consciências. Aí você tem lá o filósofo de Estado, Kant, por exemplo, faz mal para ninguém, certo? Aí você tem lá o cientista de Estado, você tem o artista de Estado, enfim, imagine quem vocês quiserem, certo? E aí você tem esse pessoal que não faz mal para ninguém, é isso, certo? É isso que ele está dizendo. E título, né? Não, e mais fãs, não tem problema, publica livro, você vai ter público. O pessoal vai pedir autógrafo para você no aeroporto, no boteco. Você levantou da cama, vamos pedir autógrafo também. É isso, é assim que funciona. Enfim, avançando. Olha o que ele vai dizer aqui. Então, tudo dará a vós, desde que o adoreis. O novo ídolo. Então você se ajoelha ao Estado. Aí ele vai dar tudo para você. Vai ser uma maravilha, funciona. Então ele diz, tudo dará a vós, né, desde que o adoreis, o novo ídolo. Assim compra ele o brilho de vossa virtude e o olhar de vossos olhos altivos. Ele compra. Ele comprou, certo? Assim compra ele o brilho de vossa virtude e o olhar de vossos olhos altivos. Vai estar a serviço do Estado agora. Ele quer usar-vos como isca para os demasiados. Então o que ele está dizendo aqui? Ele falou antes sobre os demasiados, se ajoelham facilmente. Os que têm vista curta e orelhas compridas, certo? Agora ele está falando o quê? Dos que eram fortes, orgulhosos, ricos e que foram seduzidos pelo Estado, se cansaram da luta. A paz se tornou longa demais, em vez de ser breve. E aí o que ele está dizendo agora? Esses agora vão ser isca para os demasiados, os muitos demais. Motivador. Isso, exatamente isso. Ele vai estar num destaque, ele tem títulos. E ele vai o quê? Seduzir os muitos demais. Nossa, ele é um gênio. Funciona, é isso que o Nietzsche está dizendo. Funciona muito bem. Então ele diz, ele quer usar-vos como isca para os demasiados. Certo? Esses então, que eram fortes, que agora foram seduzidos pelo Estado, porque se cansaram da luta, eles vão atrair os muitos demais, os demasiados. Certo? Penso aí então, em tanta gente, né? Enfim, que tem uma posição, né, digamos, privilegiada de seduzir os muitos demais. Ele diz, sim, uma artimanha infernal foi aí inventada. Uma artimanha infernal. Você tem um formador de opinião. Você tem um sujeito. Não, ele falou aquilo, só pode ser verdade. Porque ele tem título. Enfim, então é isso, certo? É isso que ele está dizendo aqui. Então, sim, uma artimanha infernal foi aí inventada. Um cavalo da morte. E olha o que ele vai dizer aqui, a retinir nos adornos das divinas honrarias. Certo? Ou seja, né, seduzindo com seus títulos, né?
a retinir, né, nos adornos, o cavalo da morte, a retinir nos adornos das divinas honrarias. Essa que é a artimanha infernal. Aí você consegue o quê? Seduzir os muitos demais. Certo? Então vai seduzindo os muitos demais, né? Esses que antes eram fortes. Certo? Então a gente imagina, talvez, aí gente, né, que está ocupando essa posição, talvez no início não era isso. Certo? Fazer as coisas realmente de modo generoso, né? Enfim, de repente foram seduzidos pelo Estado. Enfim, aí ele diz: sim, uma morte para muitos foi a inventada, que se gaba de ser vida. Na verdade, um grande serviço para todos os pregadores da morte. Então, uma morte para muitos foi inventada, né? Então, você tem os muitos demais, né? Os demasiados, e tem esses, né, que eram fortes, enfim, e que vão ser utilizados, né, como iscas, né, para os demasiados. Então, aí você vai, aí só tem morte, né, nesse sentido. É uma proliferação da morte. É uma proliferação do cansaço, da desconfiança da vida, do ódio da vida, é isso que é proliferado. Só que uma roupagem científica, uma roupagem acadêmica, uma roupagem cheia de títulos, de honras, certo? Aí ele diz: Estado chamo eu ao lugar onde todos bebem veneno, bons e ruins. Estado onde todos perdem a si mesmos, bons e ruins. Estado onde o lento suicídio de todos se chama vida. Né? Lá na tradução do Mário da Silva, esse trecho está assim: Estado chamo eu o lugar onde todos, bons ou malvados, são bebedores de veneno. Ou seja, mesmo os que se dizem bons ou que são malvados, são ditos como malvados, no Estado, todos eles bebem veneno. Certo? Estão lá no Estado, então todos eles bebem veneno, mesmo os que são ditos bons ou são malvados, bebem veneno. Estado, lugar onde todos, bons ou malvados, se perdem a si mesmos. Estão perdidos de si mesmos, por isso que eles estão lá, mesmo sendo bons ou malvados. É isso que o Nietzsche está dizendo. Estado, o lugar onde o lento suicídio, o lento suicídio de todos chama-se vida, certo? Eu fico imaginando esse texto na academia, né? Ou seja, eu fico imaginando isso, né? Enfim, como isso imagino, não sei o que está se passando com vocês, mas é o Nietzsche como ele escreveu, né? Eu imagino isso no curso de arte. Como eu falei para vocês, concorde ou não com Nietzsche, né? Isso, é como ele escreveu, né? A gente pegar o pensamento dele, né? Em vez da gente, que é muito comum, né, de esconder, né, certos pensamentos do Nietzsche, que são subversivos, e só passar um Nietzsche que não faz mal para ninguém, um Nietzsche dócil, insosso, bonitinho, certo? Que é o que a gente vê muito por aí. A tarefa é ir no Nietzsche, certo? Está estudando Nietzsche, não vai estudar o Nietzsche, é isso. Então ele diz: vede esses supérfluos, roubam para si as obras dos inventores e os tesouros dos sábios. Impressionante isso. Cultura chama a seu roubo, e tudo para eles torna-se doença e desventura, né? Então, esses supérfluos, o que eles fazem? Roubam para si as obras dos inventores e os tesouros dos sábios. Então eles roubam as obras dos grandes criadores da humanidade, para ter cultura. Eu vou fazer um curso para ter cultura. Vou fazer um curso de filosofia para ser mais culto. Para na hora do almoço, do jantar, falar para os meus amigos sobre, sei lá, Platão, Aristóteles, certo? Para ter cultura. É isso que o Nietzsche, são os supérfluos que fazem isso. É isso que o Nietzsche está querendo dizer. Você vai estudar arte, você vai estudar filosofia para você ter cultura. Para você poder falar para os outros que você sabe a história da arte, você sabe a história da filosofia. Isso é o supérfluo que o Nietzsche está dizendo aqui. É muito profundo isso, certo? Isso que ele está dizendo é muito profundo. Então, por isso que ele diz: vede esses supérfluos, roubam para si as obras dos inventores e os tesouros dos sábios. E esse roubo, ele diz, cultura chama seu roubo, e tudo para eles torna-se doença e desventura, né? Ou seja, isso se torna uma doença, né?
Ou seja, esse uso que eles fazem das invenções dos grandes gênios da humanidade os mantém doentes, certo? Porque são supérfluos. Mas eles não escolheram ser supérfluos. Então, de novo, sempre faço essa observação, né? Se tornaram um descuido da fisiologia, enfim. E aí talvez entre até mais uma indicação para a sua pergunta, né, do Gabi, que você fez, né, do sujeitinho lá, não sei mais onde, né, é tornado isso. Mas ele não está destinado a isso. Né? Aí ele diz, veja esses supérfluos, sempre estão doentes, certo? Vomitam seu fel e o chamam jornal. Sempre estão doentes, porque fazem aquele uso dos grandes inventores, não para se fortalecerem, se curarem, se tornarem criadores, certo? Cultura chamam, né, a seu roubo. Então, se mantêm doentes. Sempre estão doentes, vomitam fel e o chamam jornal. Devoram uns aos outros e não conseguem digerir-se. Veja esses supérfluos. Adquirem riquezas e com elas se tornam mais pobres. Querem o poder e, primeiro, a alavanca do poder. Muito dinheiro, esses indigentes. Certo? Então, querem muito dinheiro, esses indigentes. Querem o poder e, primeiro, a alavanca do poder. Né? Muito dinheiro, esses indigentes. Então, vão precisar do Estado. Veja como sobem trepando esses ágeis macacos. Né? Então, claro, a imagem do macaco exprime, né, essa ideia, né, de subirem trepando, né, uns sobre os outros, como ele diz, né, sobem trepando uns sobre os outros e assim se empurram para a lama e a profundeza. Né? Ou seja, querem mais poder. Né? Aí vai lá e denuncia o outro. Aí outro vai lá, quer denunciar, também denuncia. Aí você vai lá, vou acusar você, vou te ameaçar também. Aí vai isso também, se você me entregar, eu entrego todo mundo. É isso. Ele está dizendo isso que é o seguinte, não é um lugar para a gente, é isso que ele está dizendo. Sim. Senão a gente vai viver desse jeito. Aí o homem não é algo para ser superado. Nem se preocupar com isso, que se matem. Certo? Querem mais poder, vai lá, mata o outro, puxa o tapete do outro. O Estado é isso, é o lugar para isso. Só a gente vê o momento político que a gente está vivendo, né? Observar isso. Enfim, aí ele diz, veja, supérfluos, né, adquire riqueza e com elas, aqui eu já li, né? Veja como sobem trepando esses ágeis macacos. Sobem trepando uns sobre os outros e assim se empurram para a lama e a profundeza. Todos querem chegar ao trono. Esta é a sua loucura. Como se a felicidade estivesse no trono. Né? Olha isso. Com frequência a lama se acha no trono. E também com frequência o trono se acha na lama. Né? Olha isso. Querem chegar lá, né? E no fundo tem lama lá. Loucos me parecem todos eles, macacos trepadores e seres febris. Mau cheiro tem para mim seu ídolo, que é o Estado, né? O frio monstro. Se ajoelha, né, para o ídolo deles, é o Estado. Tem mau cheiro. Mau cheiro tem todos eles para mim, esses idólatras. Meus irmãos, quereis então sufocar na emanação de suas bocas e cobiças? Então é o alerta dele. Ou seja, fujam disso. Que isso não seja um problema para vocês. É isso que Nietzsche está dizendo. Meus irmãos, quereis então sufocar na emanação de suas bocas e cobiços? Aquelas 100 cobiços, né, que ele falou antes. Quebrai antes as janelas e pulai para fora. Caia fora disso. Certo? Fugir do mau cheiro. Fugir da idolatria dos supérfluos. Fugir do mau cheiro. Fugir da fumaça desses sacrifícios humanos.
Ainda agora a terra está livre para as almas grandes. Então olha só, é uma saída que a gente está apontando aqui. Certo? O Estado é isso, é lugar de gente supérflua, dos muitos demais, é lugar dos que desprezam o corpo, é o lugar dos que pregam a morte, é o lugar dos niilistas, dos ressentidos, que querem cada vez mais poder, mais riqueza, que um acaba matando o outro, né? Um é inimigo do outro. Onde está a saída então? Voltar aos primitivos? Não é isso que a gente está dizendo. O que resta, né, dos povos autônomos? Né? Quase nada, hoje em dia. É daqui para mais. E o que é esse mais? É a gente cuidar da gente mesmo numa sociedade com Estado. Certo? Então aí que sai aquele olhar do ressentimento contra o poder, contra, sei lá, o dono do jornal, o dono da televisão, um banqueiro. Não é isso, ainda é ressentimento ainda na gente. Para o Nietzsche. Você quer igualdade, mas para quem? Para o ressentido? Certo? Você eliminou o opressor, aí se distribui a renda, mas e aí? Ninguém fez o cuidado sobre si, continua querendo mais, se dá a mão que é o braço, se dá a mão e o braço que é seu corpo. Não adianta. Então ele vai apontar essa saída aqui. Certo? Que é toda a obra que é afirmar o eterno retorno da vontade de potência. Certo? Então ele diz: ainda agora a terra está livre para as almas grandes. Vazios estão ainda para os solitários e os sozinhos a dois. Muitos lugares em torno dos quais corre o cheiro dos mares quietos. É encontrar esses lugares. Ele diz, né, vazios estão ainda para os solitários e os sozinhos a dois, né? Sozinhos, né, a dois, tem relação direta com uma carta, né, que ele escreveu para o Overbeck, que ele chegou a dizer que o Spinoza foi o precursor dele. Aí ele diz lá: agora eu estou, agora minha solidão é uma solidão a dois, ele e o Spinoza. É isso. Então não importa, né, mesmo sozinho ou uma solidão a dois, pelo menos você não está nisso aqui, certo? Que o outro tem um poder, eu quero o poder dele, certo? Ele, sei lá, ele tem um apartamento de luxo, quero mais ainda. Aí eu quero ser carrasco para ter ainda mais dinheiro. Já mudou o foco. Se tiver que ser sozinho ou solidão a dois, que seja, certo? Então a gente selecionar os nossos encontros, não ouvir qualquer coisa. É esse o apelo nietzschiano. Cuidar da gente, se fortalecer. Aí ele diz: ainda está livre para as almas grandes uma vida livre. Que bonito isso. Aí vão chamar o Nietzsche de pessimista ainda. Onde que está o pessimismo aqui? Não? Ainda está livre para as almas grandes uma vida livre. Na verdade, quem pouco possui, tanto menos será possuído. Louvado seja a pequena pobreza. Certo? Ou seja, tem o que é necessário apenas. Os que estão lá, né, esses são os muitos demais, né, nunca estão satisfeitos, querem mais dinheiro, mais isso. E aí o Estado é o lugar por excelência, né, para conquistar mais dinheiro, mais poder e por aí vai. Aí ele diz: ali onde cessa o Estado, apenas ali começa o homem que não é supérfluo. Ou seja, quando você não se submete ao Estado, começa o canto do necessário, a única e insubstituível melodia, né? Então ali onde cessa o Estado, começa o homem, apenas ali começa o homem que não é supérfluo, ou seja, esse que cuida de si, esse que não se despreza. Ali começa, né, o homem que não é supérfluo. Ali onde cessa o Estado. Olhai para ali, meus irmãos. Não vedes o arco-íris e as pontes do super-homem? Porque é isso aqui, no fundo é disso que se trata, né? Para poder surgir o além do homem. Não é ali no Estado, né? É ali onde cessa o Estado que tem aí a ponte, tem um arco-íris para o além do homem.